A pasta de dente se transformou em sabonete. O sabonete se transformou em sabão de coco, que ardia muito as partes íntimas da gente. E a feira, a gente ia fazer, era sempre no final da feira para pegar bastante coisa, que estava todo mundo indo embora. Era sempre eu que ia, que eu era menor e ia. E a gente comia, em 2 dias a gente acabava com tudo. E ficava até o outro domingo para poder ter alguma coisa. Encontrei um palhaço na encruzilhada e levei para casa. Botei em cima da cama da minha mãe. E nesse dia que eu peguei esse palhaço na encruzilhada e levei para cima da cama da minha mãe chegou toda. A gente começou a ir para macumba. Eu gostava muito da festa de Erês que tinha lá, sabe? Eu falei, o que, mãe? Ela pode entrar. Aí eu, o que? Ela pode entrar. Eu aceitei o teu Deus. Aquilo foi a coisa mais linda que eu pude ouvir da boca da minha mãe. E aí os médicos olharam pra mim e eu falei, ela não vai chorar? Aí, não vai. Eu falei, Senhor, eu não tirei, o Senhor vai me tirar ela agora? Vou voltar sem filhos, sem filho no braço. A paz do Senhor para todos os irmãos. Meu nome é Sandra Helena e estou aqui no canal Semeando Vidas para primeiramente agradecer a Deus e depois as pessoas do canal Semeando Vidas que realmente venham alcançar vidas, almas. E em nome de Jesus eu peço a Deus que liberte, que salve essas vidas. E eu agradeço muito por essa grande oportunidade deste canal Semeando Vidas. Pai Celeste, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor me dá. E que almas venham ser alcançadas, e que vidas venham ser salvas, e que o Senhor opere em cada ouvinte, em cada um que esteja assistindo este programa Semeando Vidas. Obrigada por esta oportunidade e que ilumine esses caminhos e ilumine todas as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, porque Tu és a nossa vida, Tu és tudo para nós. Nós precisamos de Ti e nós não somos nada sem Ti. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa rica e única oportunidade. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Tudo que eu me lembro da minha infância é que eu morava na favela Praia do Pinto, no Leblon. Eu, minha mãe e as minhas irmãs. E parecia que a gente era feliz. Tudo parecia muito bem. Até que a favela foi desativada, eles iam fazer prédio, alguma coisa assim, e conseguimos um apartamento em Cordovil, da Coab. E aí minha mãe trabalhava muito, né? Continuou trabalhando no Leblon, para lá, Ipanema, para aquele lado de lá, e morando em Cordovil, no prédio da Coab, na Cidade Alta, em frente ao campo de futebol. E ali minha mãe começou a pagar água, pagar luz, e começou a faltar o Claybon, que se transformou em óleo na frigideira. A pasta de dente se transformou em sabonete. O sabonete se transformou em sabão de coco, que ardia muito as partes íntimas da gente. E a feira, a gente ia fazer, era sempre no final da feira para pegar bastante coisa, que estava todo mundo indo embora. Era sempre eu que ia, que eu era menor e ia. E a gente comia, em 2 dias a gente acabava com tudo. Tudo, acabava com tudo. E ficava até o outro domingo para poder ter alguma coisa, alguma fruta, assim, sabe? Que a gente só queria coisa gostosa, besteira. E aí a minha mãe internou as minhas irmãs num colégio particular,
como é interno, colégio interno. Minhas irmãs ficaram internadas no colégio interno. Foi muito triste pra mim. Aí eu fui pra casa da Dona Sebastiana, que até hoje eu sinto o gosto do angu e do arroz dela com aquele gostinho de alho, que hoje o alho não tem nenhum sabor mais. E depois ela ficou muito doente, eu fui ficar com a Dona Tereza, que era no mesmo prédio, e brigava muito com a Ivonete, que acho que era da mesma idade minha, até que eu resolvi ficar sozinha. Foi onde tudo começou. E depois que eu fiquei sozinha, não comia a hora que eu queria, fazia o que eu queria, não tinha ninguém para tomar conta de mim. E aí eu comecei a tentar ajudar minha mãe, também vendendo geladinhos, alguma coisa assim, que eu morava em frente a um campo de futebol. E aí eu encontrei minha mãe sofreu um negócio de vesícula, foi internada às pressas. E eu fiquei com a minha tia, vendendo cafezinho no ponto de ônibus e tudo. E ela logo voltou. Quando minha mãe voltou, eu encontrei um palhaço na encruzilhada e levei para casa. E botei em cima da cama da minha mãe. E nesse dia que eu peguei esse palhaço na encruzilhada e levei para cima da cama da minha mãe chegou toda arrebentada, toda quebrada, que a ponte de Cordovil tinha caído a metade em cima dela. E ela falou: Sandra, o que é isso? Quando eu fui abrir a porta para minha mãe, aí ela foi e falou: Sandra, o que é isso? Aí eu falei: um palhaço. Achou isso aonde? Eu falei: na encruzilhada. Ela: some com isso daqui. Por isso que eu senti isso, que não sei o que. Começou a falar, falou muito. E eu levei o palhaço, joguei no lixo, joguei fora. E depois disso, a minha mãe arrumou um padrasto. Foi muito bacana pra gente. Parecia que estava tudo bem, parecia que eu tinha um pai, que meu pai foi embora quando eu estava com 3 meses na barriga da minha mãe. E aí era o Gaiato, o nome dele, o apelido. Aí depois foi o Zé, também foi muito bacana. E depois teve um que minha mãe, um terceiro, que minha mãe se apaixonou muito. Era um estofador, nem me lembro o nome dele, estofador. E minha mãe se apaixonou demais por ele. Mas a vizinha do outro prédio, do bloco, conseguiu pegar ele. E aí a gente começou a ir pra macumba, fazer macumba. Minha mãe me levava lá em Caxias, um pai de santo em Caxias. A gente pegava o Duque de Caxias e ia pra lá pra Caxias, lá pra dentro de Caxias. Era um sábado para domingo, sempre era de sábado para domingo. Eu gostava muito da festa de Erês que tinha lá, sabe? Os Exus, falava em tipo criancinha, Erê, com voz de criança, gostava muito. Mas eu só vivia doente, eu vivia muito mal, mas muito doente mesmo. A garganta direto, febre direto, só vivia mal, muito mal. E aí minha mãe fazia trabalho para ele, mandava eu escrever o nome dele, o nome da mulher também, em cruzes, e às vezes botava no congelador, às vezes botava no sal com limão, e ele não voltou para ela, de jeito nenhum, ela não conseguiu ele de volta. E aí depois disso ela fazia trabalho na encruzilhada, com uma carne, que hoje eu sei qual é o nome, que é lagarto redondo. Botava cheio de palito, cheio de palitinho de dente. Ficava igual um porco espinho. E às vezes a gente nem tinha essa carne para comer em casa. Comia muito ovo, porque nesse tempo era muito ovo e muito frango, que era barato. E aí minha mãe colocava, nada deu certo, nada deu certo, não fez ele voltar de volta. E ela tinha muitas imagens, minha mãe tinha muitas imagens, muitas. Pombagira, aquele com um chapeuzinho,
um chapéu branco, todo de branco, não sei se é Tranca-Rua, Zé Pilintra, não sei. Tinha várias imagens, várias. Um altarzinho. Aí ela encontrou um outro padrasto meu, aí passamos a conhecer a família dele. Parecia que estava tudo bem, mas nada de bem. As minhas irmãs saíram do colégio interno, aí vieram para casa, ficaram dando trabalho por causa da fase de 17, 18 anos, e aí entrou na casa de família, também foram trabalhar e começaram a ir para baile e dando trabalho à minha mãe não dormia direito e tal, e aí ela pegou minha irmã, uma irmã, a engravidou. Aí eu tive que tomar conta do meu sobrinho, fiquei tomando conta do meu sobrinho. Meu sobrinho só vivia mal, eu levava na rezadeira para benzer ele, nada dava certo, nada dava certo. Eu só vivia doente, ele também doente. E as minhas irmãs nessa vida de namoro já. Aí logo depois a outra engravidou também. Aí minha mãe também engravidou junto com a minha outra irmã. Minha mãe de barriga, minha irmã também de barriga. E aí eu fiquei tomando conta do meu sobrinho e da minha irmã. Ficamos juntos, tomando conta. Aí eu comecei a vender geladinho, bastante geladinho, pela janela que era em frente a um campo de futebol. Vendia muito, às vezes eu tinha que fingir até que não estava em casa, porque atrapalhava de eu estudar. E aí eu peguei e fiquei ouvindo, né? Que às vezes tinha culto do ar livre na igreja, Assembleia de Deus. Aí eu fiquei olhando. Aí ele falou sobre Jesus, que leva seu fardo, que te dá felicidade, que te dá alegria, que te dá tudo de bom, que resolve todos os seus problemas, que faz tudo para você. Tudo que você precisar, basta você crer que ele faz. O verdadeiro Deus faz. Outros espíritos enganadores não fazem nada, só te leva no fundo do poço. Mas o Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, ele faz. Ele salva a tua alma do inferno e ele te ajuda e te dá vitória. E aí eu passei aí para a igreja, escondido da minha mãe. Ela sempre me chamava para ir para o centro, porque ela dizia que eu era o anjo da guarda dela. Onde ela ia, eu estava lá. Mas depois que eu fiquei tomando conta das crianças, já fiquei mais cansada, já não queria acompanhar ela mais. Já comecei a ouvir a palavra do ar livre pela janela e comecei a buscar a Deus, né? Que ele está bem perto de você. Basta você falar com ele, igual eu estou falando aqui com vocês. Basta você crer. Ele é espírito, ele é verdade, ele é verdadeiro, ele é o único, é o nosso único salvador. É o socorro bem presente na hora da sua angústia. Se você está triste, angustiada, desesperada, não tem mais solução para nada, vá até ele. Conversa com ele aí, onde estiver, que ele te ajuda, ele te dá força, ele segura as suas mãos, ele te levanta. E aí eu continuei indo para a igreja escondido da minha mãe, levando meu sobrinho já orava muito. Com 5 anos ele orava muito, imitava o pastor e tudo. E um belo dia eu estava muito mal mesmo. Aí eu fui pedir a ele, para ele orar por mim. Ele foi e orou muito. Depois que ele orou, eu falei: Senhor, será que o Senhor ouve uma oração de uma criança? Aí abri a Bíblia e estava lá: o menor é abençoado pelo maior. Aí eu: caramba, olha como é que Deus fala. Basta você abrir uma Bíblia que ele fala, ele responde: o menor é abençoado pelo maior. Aí eu: meu Deus. Aí começava a ouvir pelo rádio, a Universal, a Deus é Amor, sabe? Botava no rádio. E às vezes eu esquecia de botar na Globo, que minha mãe só assistia a Globo, ouvia a Globo
e a Tupi, Super Rádio Tupi. Quando eu esquecia que ela ligava no dia seguinte, ela, quem mexeu nesse rádio? Quem tirou essa coisa do rádio? Aí eu não falava nada, mas ela ficava muito chateada. Até que um belo dia, ela perguntou para minha irmã, como é que ela chamava? Ela chamava de Pretinha, minha cabritinha. Minha cabritinha, aonde que a cabritinha foi? A minha irmã foi e falou, pra igreja. Pra quê? Caramba, pra igreja. Pra quê? Pra quê? Eu apanhei muito. Aí, logo passou, acho que algumas semanas, a amiga da minha mãe foi operar vesícula, igual minha mãe tinha operado também, às pressas. A minha mãe falou pra ela, a necessidade de você operar, tem que operar mesmo. Aí ela falou, a necessidade sim. E ela foi e faleceu. Então, quando a pessoa falece, o teu espírito não volta, você não volta mais. Mas o espírito, né, vinha falar com a minha mãe, toda noite conversava com a minha mãe. Mas não era a colega, era o espírito do inimigo, espírito diabólico. Porque quando você morre, você fica guardando o juízo, ou para o céu ou para o inferno. E não era. Ela conversava com ela toda noite. Aí o diabo foi e falou para minha mãe que não ia vir mais. Falou, não vou vir mais aqui não. Aí falou, por quê? Por que você não vai vir mais? Aí ela falou, por causa dela. Aí falou, dela quem? Dela. Aí quando minha mãe olhou, quem estava deitada na cama era eu. Aí minha mãe me chamou, falou, Sandra, onde você tá andando? Por onde você anda, Sandra? Aí eu vou na pracinha. Aí ela, depois da pracinha você vai aonde? Eu falei, na igreja. Aí ela, o quê? Na igreja? Tu vai na igreja de católica, mas na de crente você não vai. Tu já é uma mongol, uma parasita, uma mongoloide. Você não vai para a igreja. Se você for, eu vou lá apedrejar pastor, apedrejar a igreja, apedrejo todo mundo. Caramba, eu fiquei uns dias sem ir para a igreja, não fui, sabe, para minha irmãzinha não poder falar, era só ela falava. Às vezes eu até pensava se vou levar ela primeiro na igreja e depois levar na pracinha para guardar o último lugar onde ela ficou, que era a pracinha. Mas não é que ela falava que era a igreja, aí eu apanhava de novo. E aí foi, né? Um belo dia eu botei a vassoura perto da mesa onde ficava o altar da minha mãe. E a vassoura caiu na pombagira dela. Primeira imagem a quebrar foi a pombagira. Minha mãe falou, quando ela chegou para me falar, aí falou, como que você conseguiu fazer isso? Como você quebrou isso? Aí eu falei, mãe, caiu. Ela, como? Como que caiu isso? Eu falei, não sei, mãe, a vassoura bateu e quebrou. Ela, como? Mas como? Aí falou muito, vai levar lá na igreja, vai botar na porta da igreja. Eu fui lá, botei a imagem lá na porta da igreja católica. Passado alguns dias, a outra imagem dela se quebrou, mas ela estava em casa nesse dia. E ela gritou, Sandra, como que é isso? O que você fez aqui? Isso estava colado. Falei, mãe, eu não mexi. Eu tô aqui no banheiro, tô tomando banho. Mas como isso quebrou sozinho? Quebrou. Passou mais outros dias, quebrou outra imagem da minha mãe. Sandra, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Começou a falar. Eu falei, eu não sei, mãe, eu não sei. Eu passei para a igreja de novo. E continuar ouvindo no rádio e não esquecendo de tirar e botar na Globo, na Tupi, para ela não brigar comigo. Mas quando eu vinha com a minha irmãzinha, vem cá, cabritinha, tava onde? Na igreja.
Pronto, era uma surra que eu levava. Nossa, era uma surra que eu levava. Muita surra mesmo. Aí um belo dia eu queria ir para a vigília da igreja. Eu falei, mãe, deixa eu ir, mãe. Por favor, mãe, eu quero ir. Deixa eu ir na vigília da igreja. Não, que tu não vai não, é de tanto perturbar. Ela, vai. Deixa eu ir. Quando eu voltei de manhã, nossa, ela já estava preparada com um cinto para me pegar. Falou, onde você foi? Falei, mãe, a senhora deixou eu ir na igreja. Ela, eu nunca ia deixar você ir na igreja. Nunca eu ia deixar você ir na igreja, na vigília de igreja. Aí a minha irmã estava em casa, minha irmã, mãe, você deixou sim. Você falou, vai. Quando ela falou, vai, eu já estava lá. Já fui. Consegui ir numa vigília que minha mãe falou e nem sabia que ela tinha falado. E aí, tudo bem, foi quebrando as imagens, foi quebrando tudo. E às vezes quando ela ficava com o meu padrasto no quarto, dava uns barulho de pombagira, aquela coisa. Pensava até que ele estava batendo nela. Porque eu já tive vários padrastos, aí eu pensava que estava batendo ela, mas não. Era a pombagira se manifestando lá com a minha mãe no quarto. Era a pombagira. E aí, até que eu encontrei meu primeiro amor. Me despertou. E eu fiz uma loucura de, por exemplo, botar o papel assim para correr, né, do meu casamento. E um dia antes do casamento, eu saí de casa. Isso matou a minha mãe. Matou a minha mãe. E eu casei, aí depois eu voltei, né, casei na quinta, 11 horas da manhã. Quando foi num domingo, eu tava lá, na minha mãe, para visitar minha mãe. Minha mãe falou, sai daqui, eu não te conheço, você me matou, você me apunhalou pelas costas, some daqui. Eu falei, mãe, ela veio fazer o que aqui? Falei, vim entregar a identidade, porque eu tinha pego uma identidade dela para poder me casar. Mas quando chegou lá, a mulher falou que não precisava, porque eu já era de maior, já tinha 23 anos. Falou, não precisa da tua mãe não. Não me aceitou mais. E eu fiquei chorando muito pela minha mãe, muito mesmo. Fiquei muito triste. Mas depois que eu casei, pude me batizar. Comecei a frequentar a igreja no Teatro da Praia, na Maranata. Que meu marido era caseiro, lá em Copacabana. E vivíamos felizes, muito felizes mesmo. Eu nunca mais fiquei doente, nunca mais fiquei doente, nunca mais. Graças a Deus sou magrinha sim, mas tenho muita saúde mesmo. Louvado seja, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu continuei indo na minha mãe todo domingo. E nenhuma resposta eu tinha de me perdoar, alguma coisa assim. As minhas irmãs também ficavam assim, meio receosa. Eu me sentia sozinha. Aí eu levei a certidão de casamento para mostrar. E falou, mãe, no dia que ela saiu daqui, ela saiu para casar. E aí ninguém me dava aquela atenção. Me sentia muito triste mesmo. E aí eu resolvi ir na igreja Deus e Amor, lá da Rua da Conceição, e fazer um voto com Deus, com esse Deus vivo, com esse Deus maravilhoso, esse Deus que existe de verdade, gente. Basta você crer. Ele está pertinho de você. Ele te ajuda em tudo. Tudo. E aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, não permita que minha mãe morra antes de te conhecer. E passou, a campanha acabou e eu fui lá na minha mãe. E quando eu cheguei lá, minha mãe falou, entra. Eu falei, o quê, mãe? Ela pode entrar. Aí eu, o quê? Ela pode entrar. Eu aceitei o teu Deus. Aquilo foi a coisa mais linda que eu pude ouvir da boca da minha mãe. A coisa mais linda mesmo do que eu ouvi da minha mãe. E aí eu falei, mãe, como foi isso? Aí ela falou, quando você casou, eu não dormia, eu não comia, eu não vivia o mundo para mim.
acabou. E aí eu falei, se existe mesmo esse Deus dos crentes, tem que me ajudar, mas tem que ser agora. Se é que tu existe, se tu existe, me ajudar agora. Eu quero que você me ajude agora. Esse Deus aí dos crentes, me ajude agora. E aí minha mãe disse que caiu de joelhos e dormiu. Que ela nem dormia, nem estava dormindo mais, nem dormia mais, não dormia mais. E aí ela adormeceu de joelho e acordou. Quando ela acordou, o rádio estava ligado na Igreja Universal, cantando o hino. Ah, tanta coisa lá fora. E eu aqui, nesse travesseiro, chorando. Até hoje eu não consigo encontrar esse hino. É lindo esse hino, mas eu não consigo encontrar, não sei como é mais a letra direito, mas é da Universal. E aí, assim foi a salvação da minha mãe, para vocês verem como é que Deus é Deus. Deus é Deus, acredite. Ele ajuda a gente em tudo. O grande amor que Ele deu por nós naquela cruz do Calvário foi para quê? Para nos salvar do inferno, nos salvar da enganação, da idolatria. Esse Deus é tremendo. Em Deuteronômio, acho que 39, 32, que fala: vede que eu sou, nenhum outro Deus há comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há ninguém que escape da minha mão. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Basta a gente crer. Ele está do seu lado. Ele te ajuda. Ele te tira dessa. Ele te ampara. Ele te consola. Ele te conforta. Ele é tudo. Nós não somos nada, porque quando a gente sair dessa vida, partir dessa vida para outra, temos que estar preparado, temos que ter aceitado a Jesus, porque Ele está voltando, Ele está muito perto, Ele está muito próximo. E aí eu perguntei à minha mãe, quando foi isso, mãe? E ela falou no dia tal do dia tal, exatamente o dia em que eu falei, Senhor, não permita que minha mãe morra sem antes te conhecer, fazendo um voto. Nesse mesmo dia, Deus operou na vida da minha mãe. E ela tinha medo de ir para a igreja, porque toda vez que ela ia, o diabo se manifestava. E foi duro para ela ficar liberta. Ele jogou ela muito no chão. Eles não queriam perder. Eles não querem nunca perder a alma. Tudo isso é pela nossa alma. Tudo isso é pela nossa alma. Essa briga toda é pela nossa alma. Parece que tu vai ser feliz do lado do inimigo, fazendo trabalho, oferecendo sacrifício. Nada disso. Tudo em vão. A única felicidade, alegria é em Deus. A única felicidade é em Deus. Ele pode tudo. Ele nos ajuda. Ele faz tudo por nós. Graças te dou, meu Pai. Obrigada, Senhor. Eu tive uma experiência também com a minha filha menor, Isabel, que nasceu morta. Eu fiz um voto com Deus. Nem sabia que eu estava grávida. Queria que minha menstruação descesse. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor fizer a minha menstruação descer, eu vou dar um salário todinho, meu salário todinho para a igreja Deus e Amor, todinho, eu vou dar. Guardei o envelope com dinheiro, tudinho, esperando Deus fazer minha menstruação descer. Ele desceu, até que desceu. Desceu minha menstruação, sujou minha saia toda. Quando eu levantei do ônibus, mas estava muito feliz, mesmo assim de estar toda suja, fiquei muito feliz mesmo. E aí o absorvente ficou limpinho, não aconteceu nada, ficou normal.
Aí eu falei com meu marido, melhor você ir no médico, ver isso. Eu fui, tava com princípio de aborto. Fiquei internada e tudo. Aí eu peguei o dinheiro e fui fazer compra e vivi uma vida normal de uma mulher grávida até os 9 meses. Na hora que eu fui ter ela, entrei no dia 20, porque o médico ia viajar. Aí, entrei no dia 20, no dia 22 ele fez a operação, a cesárea, porque ele ia viajar. Aí a garota nasceu morta. Aí eu falei, Senhor, eu não tirei e o Senhor vai me tirar ela agora. Eu não tirei e o Senhor vai me tirar ela agora. Aí eu falei, Senhor, eu não tirei e o Senhor vai me tirar ela agora. Porque meu marido queria que eu tirasse. Porque eu tinha acabado de ter filho. Estava 5 meses em casa, 4 de maternidade, que é 120 dias, mais 1 mês de férias. E quando eu voltei a trabalhar, já estava com o bucho cheio. E todos os clientes pensavam, menina, ainda não nasceu. Mas era minha barriga que já estava cheia de novo. E eu falei, não vou tirar. Não vou tirar não, meu Deus. E aí, quando na sala lá, né, da cirurgia, que ela nasceu morta, falei, Senhor, eu não tirei. E o Senhor vai me tirar ela agora? Eu não tirei, Senhor. O Senhor vai me tirar ela agora? E aí os médicos olharam pra mim e eu falei, ela não vai chorar? Aí, não vai. Eu falei, Senhor, eu não tirei, o Senhor vai me tirar ela agora? Vou voltar sem filhos, sem filho no braço. Aí daqui a pouco ela... Aí eles pegaram ela correndo, foram embora lá pra dentro do UTI. No dia seguinte, fui lá visitar a menina. Quando eu vi ela entubada, no nariz, na boca, com fios pela cabeça, fio pelos peitos. Eu falei, não, essa não é meu bebê. Aí ela falou, mãe, é seu bebê? Eu falei, não, essa não é o meu bebê. Falou, mãe, é o seu bebê? Eu falei, não, ela não é meu bebê. Aí falou, mãe, é seu. Eu fui embora, orar, falar com Deus. E foi exatamente essas palavras que eu falei para ele. Senhor, esse tempo todo te servindo, agora eu quero acreditar em ti, mas eu não consigo. Não existe um Deus. Deus não existe. Foi exatamente isso que eu falei. Deus não existe. Não existe um Deus. Deus não existe. E aí, ali eu fiquei, não fui no quarto mais, tive alta, mas não saí do quarto. Foram só 3 dias. 3 dias, mas foram 3 dias assim, insuportáveis. Parece que foi anos clamando, buscando ali em Deus, e aquelas enfermeiras do plantão mudavam e ia lá, mãe, vai ver teu bebê. E depois vinha de manhã, mãe, vai ver teu bebê. E de madrugada vinha, mãe, vai ver teu bebê. E eu falei, não, enquanto ela estiver naquele aparelho, eu não vou. E falando com Deus e buscando e pedindo oração. E aí, quando vinha a moça limpar o quarto, pegar os lixos, eu falava, a senhora passou no CTI? Passei. Tem uma menininha lá, coitadinha, com a chuquinha pelo um aparelho. Aí eu, é meu bebê. Aí eu chorava, eu falei, Senhor, eu não acredito em ti, eu não confio, Senhor, eu não consigo acreditar que tu existe, eu não consigo ter essa confiança em ti agora, porque é fácil falar, confia em Deus, acredite, Deus vai te tirar dessa, mas quando é na tua pele, tu duvida. E eu duvidei muito, mas muito mesmo, fiquei desacreditada, fiquei muito triste, muito arrasada. Até que um dia mudou o plantão, a enfermeira foi lá, ou a pediatra foi lá e falou, mãe, vai lá ver teu bebê. Eu falei, não, eu não vou. Enquanto ela estiver naquele aparelho, eu não vou. Ela, e quem te disse que ela tá no aparelho? Aí eu, o quê? Ela não tá. Aí falou, quem te disse? Falei, jura? Aí eu comecei, existe um Deus,
Existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus, existe Deus, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Comecei a falar no hospital, a gritar de alegria, existe um Deus, existe um Deus, existe Deus, Deus existe, Deus existe, Deus existe. E aí ela foi, me levou para a sala, peguei a minha bebê, botei no meu seio, glória a Deus, aleluia, botei no meu seio. Aí a pediatra ficou observando ela, falou, tira, mãe. Aí ela observava, ela chorava, se esperneava, ela chorava muito. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa. Bota no outro, tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira. Aí ela chorava, bota. Ela, mãe, tu me promete uma coisa? Falei, prometo. Ela, tu me promete mesmo? Falei, prometo. Ela, tu me promete, mãe? Eu falei, prometo. Quando você sair daqui, mãe, você vai marcar para ela um neurologista e um cardiologista. Você me promete? Eu falei, prometo. Mas até hoje, nunca marquei para minha filha. Nunca. Porque eu confiei nesse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus verdadeiramente existe. Basta você acreditar. Basta você crer. Hoje, o mundo pode estar caindo, pode estar desabando. Que eu acredito nesse Deus. Porque nada acontece se Ele não permitir. Nada, nem um fio da nossa cabeça cai se Ele não permitir. Ele é Deus, Ele é tudo, tudo, tudo e tudo. E não há outro, nem haverá outro igual a Ele. Em Deuteronômio fala, vede que eu sou, e nenhum outro Deus há comigo. Eu mato e eu faço viver, aleluia. Eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Aleluia. Hoje minha filha é formada em professora de educação física e nutrição também. Uma garota linda, que serve também ao Senhor, que serve a esse Deus vivo e fala do testemunho que Ele ressuscitou ela. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, gente. Por que ficar do lado de um outro Deus que é perdedor? Por que não ficar do lado de um Deus que é vencedor? Vencedor, venceu a morte, nos deu a salvação. Ele é tudo, Ele é tudo, não há outro. Nem haverá outro igual a Ele. Ele é tudo. Ele é tudo. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.